Eu vou te explicar hoje tudo sobre carta de crédito contemplada, consórcio contemplado, crédito facilitado e tudo que vem sendo oferecido aí pelas empresas que vendem essa facilidade, né, de crédito facilitado, carta de crédito contemplada, repasse facilitado. Eu me chamo Douglas Lima, eu sou empreendedor, já trabalhei com consórcio quase 10 anos, fui dono da Recife Consórcios. Hoje em dia sou pós-graduado em Inteligência Cibernética pela Universidade Federal de Pernambuco e saí da área, estou com a empresa de tecnologia, mas domino bastante o assunto consórcio. Para você entender o que é uma carta de crédito contemplada, eu tenho que te explicar primeiro o que é um consórcio. E eu vou passar por todas as etapas, o que é um consórcio, o que é uma administradora, como funciona a contemplação, até chegar em carta de crédito contemplada, beleza? Consórcio é uma modalidade paralela ao financiamento, certo? O consórcio ele é um grupo de pessoas que é administrado por uma administradora, seja ela uma fabricante como Volkswagen, GM, ou um banco como o Banco Bradesco, o Banco do Brasil, certo? Então, essa administradora, vamos citar aqui um banco, tá? Essa administradora, ela vai formar um grupo, certo? Esse grupo tem um número, e ela vai colocar ali esse grupo em 60 meses, vamos dar um exemplo. E dentro desse grupo ela vai colocar 600 pessoas. Cada pessoa tem uma cota, certo? Então tem um grupo onde tem um prazo determinado e dentro desse prazo existe várias pessoas, cada uma com uma cota. O consórcio tem juros? Não tem juros. O consórcio ele tem uma taxa administrativa que essa administradora ela cobra para organizar o grupo. Ela também pode cobrar um seguro de vida, porque caso algum consorciado venha a falecer, o consórcio vai ter que ser quitado, né? Caso já esteja como devedor, o carro já tenha sido alienado. Cada administrador tem uma regra. Existem algumas que têm um fundo de reserva, que é tipo, aquele consorciado está atrasado. Então, para o grupo não ficar sem saldo e o consórcio, a administradora, não ter como entregar, então ela cobra um percentual mensal de cada consorciado para poder cobrir essas eventualidades. Esse fundo de reserva ele pode ser disponibilizado no final do grupo, quando acabar o grupo, você pode ter uma devolutiva disso ou não. Vai depender da saúde do grupo. Então vamos lá, o consórcio é um grupo de pessoas administrado por uma administradora, certo? Essa administradora ela pode cobrar 20% de taxa administrativa, ela pode cobrar 12% de taxa administrativa, enfim, cada uma tem sua regra. Tá? Quais são os meios de contemplação? Sorteio, aonde vai ser feito o sorteio, geralmente é pela Loteria Federal e tem as regras, cada administradora tem uma regra. E dentro desse grupo vai ser uma cota sorteada. E lance. Como é que funciona lance? Um exemplo. Se o consórcio ele é em 60 meses e tem 600 pessoas, a probabilidade é que saia 10 contemplação mês. Uma por sorteio, sempre, e o restante por lance. E lance é quem oferta o maior valor. Tá? Dentro do grupo, são cotas mistas, certo? Onde não é o mesmo carro, o mesmo valor, todo mundo ali está participando de uma carta de 30 mil, todo mundo está participando de um gol, não. Ali dentro daquele grupo tem gente que está com uma cota de 30 mil, tem gente que está com uma cota de 50 mil, tem gente que tem uma cota de 60 mil, geralmente é 50% a mais, 50% a menos, depende, cada administradora tem sua regra. Mas de antemão, como é que funciona? Você vai ofertar um lance de acordo com sua carta de crédito. Então, se eu tenho uma carta de crédito de 50 mil e eu oferto 20% de lance, eu estou ofertando 10 mil reais de lance. E esses 10 mil representa 20%. Quem tem uma carta de 30 mil, ele oferta 9 mil, ele já está ofertando 30%. Então, eu estou ofertando 10 mil, 20%, ele está ofertando 30%, 9 mil. Ele, em valor, ele está ofertando menos do que eu, mas em percentual, ele está ofertando um percentual maior do que o meu, porque a carta dele é menor. Tá? E ganha quem tem o maior valor ofertado, em percentual, o maior percentual ofertado, melhor dizendo. Tá? Então, todo mês vai ter assembleia, dentro dessa assembleia vai ter um consorciado que vai ser contemplado por sorteio, esse aí não precisa nem dar lance, e os demais, quem tem a melhor oferta, a administradora vai ver o saldo do grupo, quanto o grupo arrecadou para aquela assembleia, tá? E dentro desse grupo, dentro dessa assembleia, ela vai ver quantos bens ela pode disponibilizar por lance, dependendo do saldo do grupo, da adimplência do grupo. Tá? Então pode ter 5 contemplações por lance, 6 contemplações por lance, 7 contemplações por lance, vai depender de cada grupo, beleza? Tá? Esse é o consórcio. Existe o consórcio em andamento, tá? Como é o consórcio em andamento? O consórcio em andamento é o seguinte, um consórcio de 60 meses, que teve 600 pessoas, que teve a primeira assembleia agora, mês que vem tem a segunda assembleia, próximo mês tem a terceira assembleia, porém muita gente desiste.
aperto financeiro, ou pensou que ia contemplar com o lance que tinha, não contemplou, vai lá e faz a desistência. Então, essa vaga vai ficar disponibilizada para os vendedores daquela administradora, daquele consórcio. E aí, o representante, o vendedor, ele vai tentar encaixar alguém dentro daquele grupo, que já teve ali 10 assembleias, um ano, 12 assembleias. Era um grupo de 60 meses, que já passou um ano, então faltam 48 assembleias, mas já teve 12 assembleias. Então, mediante essas 12 assembleias, o representante ele tem como ver o histórico do grupo. Então, assim, esse mês agora tem a 13ª assembleia, certo? Mas já houve 12 assembleias. E nesse grupo tem 5 vagas, 10 vagas, 8 vagas. Então, eu como representante, eu tenho como ver qual foi a última assembleia, a penúltima assembleia, as outras assembleias, e ter um parâmetro de quanto é a média de lance que esse grupo está contemplando. Se a saúde do grupo está boa, se está entregando bastante bem, bastante contemplações, qual é a média de contemplações. Eu estou dando um exemplo aqui de 12 meses, mas tem grupo aí que já rodou 30 meses, era de 60, rodou 30, só falta 30. Era de 60, já rodou 40 assembleias, faltam só 20. Então é um grupo que já vem cansado, porque ele já vem tendo várias assembleias. E a gente não, que eu não estou no ramo mais, mas os representantes, ele vai catando essas vagas nesses grupos em andamento, porque ele consegue acompanhar o histórico de contemplações e ele consegue dar uma média para o cliente, baseado em estatísticas, em dados. Tá? Mas é certeza que o cliente que vai entrar agora, ele vai ser contemplado? Não. Eu, na Recife Consórcio, eu catava grupo em andamentos, principalmente no Banco Bradesco, no Consórcio Nacional Volkswagen, no GM, enfim, em várias administradoras. E aí eu pegava grupos que eram de 60 meses, e já se passou 26 meses, faltavam 34 assembleias, faltavam 40 assembleias, grupos que já vinham com um andamento. E eu olhava as médias. Ó, esse grupo aqui está com a média de 28%, esse grupo está com a média de 30%, e eu fazia aquele consórcio, dentro, comprava aquela cota. Aí como é que funciona? Tá, se o grupo é em 60 meses, já teve 20 assembleias, faltam só 40 meses. Eu vou comprar uma carta ali de 50 mil, beleza? Aquelas 20 parcelas que já teve ali, aqueles 20 meses que já rodou, ele vai ser diluído dentro das 40. Então, minha parcela vai ser logicamente maior, porque nesse grupo só faltam 40 meses, não 60 mais. Porém, eu sei que a parcela é maior, porque se era em 60, já rodou 20, ele vai pegar esses 20 e diluir dentro das 40, então minha parcela automaticamente vai ficar maior, dependendo da carta que eu estou comprando ali, independente da carta que eu estou comprando. Mas eu consigo ter uma média de lance naquele grupo. Então, a gente faz o investimento da primeira parcela, entra no grupo e tenta ofertar um lance mediante o estudo que a gente fez dos meses passados. Mas é certeza que a gente vai ser contemplado? Não, não há certeza. Em vários grupos que eu comprei, que tinha média de 20%, de 18%, no outro mês subia para 40%, 50%. Porque às vezes disponibilizava várias vagas e as pessoas que entravam no grupo, como eu entrei também, naquele grupo de andamento, já entra botando uma porta pesada, um lance pesado. Então a gente faz um estudo, mas não é certeza que você vai ser contemplado. Não há certeza da contemplação no consórcio. Consórcio só tem 2 modalidades de contemplação, sorteio ou lance. Em alguns tem lance embutido. O que é um lance embutido? Você não tem lance, o seu lance é pouco, você tira da sua própria carta um valor para ajudar no seu lance. Então uma carta de 50 mil, vamos lá, uma carta de 60 mil. Eu só preciso de 30 mil, mas esse consórcio ele me disponibiliza 50% de lance embutido. Então, se eu quero 30, eu faço uma carta de 60, pego 30 mil e dou de lance. Quer dizer, eu já entro com 50% de lance. Então, se eu tenho mais pelo menos 6 mil, então eu já entro com 60%, que é 10% meu, com 50% que eu tirei da carta, eu já entro com lance alto. Qual é a vantagem disso? Eu não vejo muita vantagem, porque todo mundo oferta o lance embutido. Eu vejo desvantagem. Por que é desvantagem? Se eu preciso de um crédito de 30 mil, eu tenho que fazer um crédito de 60 mil, que é para poder pegar 30 e tirar esse lance daqui. Consórcio não tem juros, mas lembra que eu falei que tem uma taxa administrativa? Então você vai pagar uma taxa administrativa, vamos supor que a taxa administrativa seja 20%. Então tu vai comprar um crédito de 30, mas tu vai pagar uma taxa administrativa em cima de 60 mil. Ah, Douglas, mas os 30 mil que eu peguei de lance aqui que eu dei, vai ser diluído nas parcelas. Vai, total. O valor que você deu, mais o lance que foi retirado, vai ser totalmente diluído nas parcelas. Mas a taxa administrativa que a administradora cobra para organizar o grupo é em cima de 60 mil. Então, você vai pagar 20% em cima de 60. Você vai pagar 12 mil de juros. Mas você só pegou uma carta de 30. Então, se você faz uma carta de 30, você paga 20% de taxa administrativa, você vai pagar 6 mil. Mas se você tem que fazer uma carta maior para usar o lance embutido, então você vai pagar uma taxa administrativa em cima de 60 mil. É uma jogada que a administradora faz para poder você contratar um crédito maior e pagar uma taxa administrativa logicamente maior, o dobro praticamente.
Tem a possibilidade de você tirar o lance embutido, tem, beleza, mas eu acho que todo mundo dá isso. A minha análise é que todo mundo que vai fazer o consórcio que não tem dinheiro vai ficar dando lance embutido. Tá? Então está explicado para vocês como funciona o consórcio, que existe um grupo, que existe uma cota, que existe uma assembleia mensal, que há duas modalidades de contemplação, que é sorteio e lance, que tem a questão do lance embutido, como é que funciona a taxa administrativa, e aí vem a picaretagem do mercado hoje. Tá? Crédito facilitado, contemplação garantida. O que é que acontece? Os representantes estudam esses grupos em andamento, grupo que era de 60 meses, que só tem 30 parcelas faltando, já tem um histórico, está cansado, é um grupo que já vem bastante assembleias, que está lá dentro, às vezes nem dá lance mais. Então, a pessoa, quando ele consegue uma vaguinha nesse grupo, ele dá um lance menorzinho, porque é uma média que ele já vem estudando. Então, os representantes saem catando esses grupos, nessas administradoras, e fica vendendo contemplação para o cliente, sem mostrar a realidade dos fatos. Tá? Não, eu garanto em 15 dias, porque ele acha que na próxima assembleia ele vai contemplar. Acontece de ter contemplação. De um cliente precisar de uma carta de 30 mil, o cara faz um consórcio de 60, tira 30 mil aqui, oferta de lance, aí o cliente ali tem mais 10 mil, 12 mil, então ele pega aqueles 12 mil que já representa em cima dos 60, mais 20%, né? Então ele tem 50%, tem 70% de lance, para pegar uma carta de 30, o cara deu 12, mas... então o representante ele acha que ele vai contemplar o cliente, porque ele já viu o histórico do grupo, o grupo está saindo com 55%, 60%, o cliente tem 70%, então ele vai lá e faz, às vezes dá certo. Você vai ver aí vários relatos de pessoas que compraram esses créditos facilitados, essas coisas todas, e não, meu, deu certo, tal, porque realmente pode acontecer dar certo. Mas não é o certo a se tratar. Tá? O representante ele tem que mostrar ao cliente que existe um consórcio em andamento, ele tem que imprimir as últimas assembleias, colocar na mesa para o cliente ver que teve ali várias assembleias, para o cliente ver a média de lance, para o cliente somar o que ele vai dar de lance embutido com o que ele vai dar de recurso próprio, ver o percentual dele, comparar a média que está no grupo, que ele tem probabilidade de ser contemplado. Mas não é isso que acontece. O que acontece é uma situação ilusória, aonde o vendedor promete contemplação e deixa o cliente na mão. Ah, Douglas, mas aí por que eu paguei um boleto maior? Tudo bem que é um grupo em andamento, você explicou que as parcelas que já foram percorridas vai ser diluída nas demais que faltam, mas eu paguei 6 mil lá um boleto. Veja só, da mesma forma que a administradora, ela faz essa situação de lance embutido para poder te vender uma carta de crédito maior, para tu usar o lance embutido, mas ela cobra uma taxa administrativa em cima da carta que tu contratou, certo? Ela também tem um sistema com o representante, algumas empresas, algumas administradoras, ela tem a seguinte tratativa com alguns representantes. Eu fui representante de várias, tá? E hoje eu não trabalho mais com consórcio, principalmente com consórcio de administradora desconhecida, justamente por conta do mercado, que está muito complicado. E para mim não dá. Mas o que a administradora faz? A administradora faz, ó, eu te dou 5% de comissão ao representante, ele vai dar 1% ao vendedor, geralmente. Eu te dou 5% de comissão, beleza? Um no mês, um no outro mês, um no outro mês. Enquanto o cliente vai pagando, eu te dou 1% de comissão. Se o cliente parar de pagar na segunda parcela, eu não te pago mais. Mas, se tu conseguir antecipar minha taxa administrativa no primeiro boleto, eu te pago a comissão toda. Um exemplo. O cliente vai fazer um consórcio de 30 mil. A taxa administrativa é 20%, que daria 6 mil. Aí tem lá a parcela e tal, a taxa administrativa. Aí a administradora faz, ó, se tu conseguir antecipar a taxa administrativa para a primeira parcela, ou para a primeira e a segunda, eu te pago tua comissão toda. Então, geralmente, o vendedor vende, a primeira parcela é um pouco maior, depois diminui, porque ele já está embutindo a taxa administrativa da administradora na primeira parcela. Então, o cliente, ele entra pensando que está pagando um lance, pagando... Não, ele só está antecipando a taxa administrativa, que é para a administradora já dar a taxa administrativa do representante. Funciona também a seguinte situação. Quando você faz um consórcio, que você pede o cancelamento, você só recebe aquele valor que você pagou no final. Ou quando a sua cota é contemplada. Quando a sua cota for, você continua participando do sorteio, e quando a sua cota for contemplada, você vai pegar o que você pagou. Porém, há um desconto da taxa administrativa e outras taxas contratuais. Contratual. Cada administradora, ela tem seu contrato. Nas que eu trabalhei, o cliente vem pagando as parcelas, parou de pagar a parcela. Vai juntar o montante, vai descontar desse montante taxa administrativa, eu acho que, se eu não me recordo, fundo de reserva, seguro, enfim, multa.
e esse valor fica congelado, vai ser disponibilizado no final do consórcio ou quando o consorciado for contemplado. Porém, ele não recebe integral o que ele pagou, principalmente a taxa administrativa, que a administradora não vai perder. Então, quando você paga o primeiro boleto, antecipando a taxa administrativa, você pagou ali 5, 6 mil reais na primeira parcela, que foi simplesmente a primeira parcela com as taxas administrativas embutidas e seguro e etc, que é para o representante comer logo a comissão dele, depois que tu não pagar a segunda, a terceira, o problema é teu. Mas ele já comeu dele, a administradora já comeu dele. Então, se tu quiser cancelar na segunda, não tem problema nenhum. Quando tu for receber lá embaixo, tu cancelou o consórcio, quando tu for receber lá embaixo, que tu for contemplado no final, tu vai receber pouca coisa. Porque aquele valor que tu pagou vai ser descontado praticamente a taxa administrativa toda, é contratual, está lá no contrato. Tu antecipou a taxa administrativa para a administradora. Então, assim, tenham cuidado quando vocês forem fechar consórcio, principalmente crédito facilitado, consórcio contemplado, BBB, peçam um contrato, leiam um contrato, mesmo que o vendedor diga, mas aqui é porque isso aqui é um contrato, assine aqui, mas isso aqui é só porque a administradora exige. Mas fique tranquilo, o que vale é o que eu estou dizendo, não, o que vale é o que está escrito. Em alguns contratos, eu não vou ficar citando o nome de empresas, mas em alguns contratos, na sua assinatura em cima tem assim, não garantimos contemplação. Você está assinando e lendo isso. Mas o vendedor diz, não, fique tranquilo, isso aí é porque é regra, tem que ter, o Banco Central que exige. Não. Consórcio em andamento, consórcio novo, não tem garantia de contemplação. Não existe. Não existe. Eu fui um dos maiores aqui em Pernambuco, vou dizer assim, um dos maiores empresários que teve cartas contempladas. Contemplei muitas cartas, mas eu sabia do risco que eu tinha de fazer o consórcio e de levar lá para e não contemplar nem na próxima, nem em outro, nem... E ter um tempo que tem que parar porque eu precisava girar o dinheiro e fazer outra carta para poder eu contemplar. Como é que eu ganhava dinheiro com o consórcio contemplado? Vamos lá. Eu fazia uma carta de 50 mil. Eu estudava os grupos, via um grupinho bom que está saindo ali com 20%, então eu vou fazer uma cota nesse grupo. Pagava a primeira parcela no banco, ou onde fosse, eu já sabia da média, sabia do risco, e eu ofertava um lancezinho de 10 conto, acima da média, ou dentro da média. Aí eu contemplava. Então eu gastei minha primeira parcela, gastei mais 10 mil. Sei lá, gastei 11.500, 12 mil, vamos arredondar. Gastei 12 mil. Aí o banco vai pagar esses 12 mil e vai diluir as parcelas. Porque minha parcela, teoricamente, era maior, era em menos tempo. Esse consórcio tem que ser em menos tempo, senão é difícil contemplar. Então, mas agora eu peguei 12, diluí lá, a minha parcela ficou menor. O que acontece? Eu tenho que botar a minha margem agora. Então, eu gastei 12 mil para poder contemplar uma carta de 50 mil. Certo? Eu vou te vender esse consórcio por 15 mil. Mas é um consórcio que está de fato contemplado. É um consórcio que eu vou te mostrar a contemplação no meu extrato do consórcio. Vai ter lá tantas parcelas pagas, consórcio em andamento, que eram de 60 meses, só falta agora 39 meses, porque uma já foi paga. O lance está lá. No extrato detalhado, tem os valores pagos. Aí você pega esse extrato e faz, realmente, ele pagou a primeira parcela, deu um lance, foi contemplado, está aqui. Pô, mas é o seguinte, tu pagou 12 mil, tu quer 15, claro, quem correu todo o risco da contemplação fui eu. Estou ganhando 3 mil, se tu quiser comprar, compra. Se tu quiser, vai tu fazer o teu consórcio, vai tu tentar contemplar e vai tu correr o risco. Eu já tive problema com um amigo, não cliente, com cliente eu nunca tive problema, mas com um amigo eu já tive um problema dele dizer que eu estava ganhando muito em cima de um consórcio contemplado. Estava precisando pegar um HR, tentou financiar, não conseguiu, foi enrolado pela empresa dessa de consórcio, chegou para mim, eu digo, eu tenho uma carta de crédito contemplada, a gente tenta aprovar teu cadastro, que é mais fácil pelo consórcio. Peguei a documentação, passei a documentação primeiramente, foi pré-aprovado. Pronto, beleza. O que tem que fazer agora é pagar a taxa de transferência para o consórcio ser transferido para o teu nome. Ó, minha entrada é tanto. Mas pô, tu pagou tanto, vai ganhar tanto em cima de mim, tu tá achando ruim? Tu faz o consórcio, tu tenta contemplar e tu vai lá e corre teu risco. O meu é contemplado porque o meu tem uma contemplação de fato. Então são riscos que você vai correr ou fazer um consórcio e tentar contemplar. E carta contemplada não tem milagre. Não tem o cara chegar, uma carta contemplada é 2 mil, não existe. Não existe. Outra coisa, quando você faz o consórcio, você é credor. Você não tem um bem, nada alienado, nada. Quando você é contemplado, você passa a ser devedor. Então o consórcio ele vai fazer uma análise de crédito do seu perfil. Você pode ser reprovado. Eu estou com a carta que eu vinha pagando, fui contemplado, agora não consigo tirar a é normal. Você vai passar pela análise de crédito a partir do momento que você é contemplado. Algumas faz previamente no ato do contrato, porém ela faz de novo na hora da contemplação. Foi contemplado, vai passar pela análise de crédito normal, como se fosse financiamento hoje. Então, assim, tenham cuidado, certo? Não acreditem em promessas mirabolantes, que é aí onde
os filipetas, ele atuam, é na vantagem. Você pode ver, todo mundo que leva um golpe é porque foi na vantagem. Foi na vantagem de comprar um carro que era 50 mil, tá por 20. Vai comprar, leva um golpe. Pô, tu tá vendo que o carro é 50 mil, tu vai comprar por 20. Então não existe facilidade de extraordinária. Fuja do extraordinário. O cara tá lá com um iPhone que é 7 mil, o cara tá vendendo por 2. Não, porque eu não quero, vou viajar. Mentira, é golpe. É fuleiragem. Então você só vai levar um golpe se você for atrás de muita vantagem. Analise, pesquise, sempre duvide. Já entra com o pé atrás, principalmente na internet, no OLX. Vá desconfiando. Eu vou reportar outros golpes que a gente vem observando nas redes, e nos próximos vídeos a gente vai falando de todos os golpes que tem, explicando passo a passo. Eu acho que de consórcio eu expliquei o que é necessário. Que existe grupo novo, que existe grupo em andamento, que existe contemplação por sorteio por lance, que existe lance embutido, que é para você poder fazer uma carta maior e pagar uma taxa administrativa maior, que existe que quando você cancela, você só vai pagar o dinheiro quando for contemplado no final, mas vai ter as taxas administrativas, que o consórcio ele paga uma comissão ao representante, que o representante vai fazer de tudo para te empurrar essa taxa administrativa no primeiro boleto, que é para ele se livrar de tudo, e tu não pagar a segunda prometeu, mas ele já ganhou tudo, e tu quando for receber lá na frente vai receber o valor menor. Então assim, tenham cuidado, pesquisem bastante, façam consórcio com a administradora realmente idôneas, né? Todas hoje que estão aí, eu acho, trabalhando, são regulamentadas pelo Banco Central, porém o vendedor, ele inventa todo tipo de maracutaia para vender o consórcio. É mais fácil hoje você convencer um cara falando do jeito que eu falei, que aqui tem um grupo em andamento, que teu lance só dá para chegar até aqui, que tu só pode contemplar assim. Se tu não der para tu, não deu. É o único modo. Ó, tu quer contemplar aqui, grupo em andamento, vou ver um grupo bom. A média é essa. É garantido? Não. Mas me garanta, eu não tenho como te garantir. Não existe. Pode mudar. Porque se fosse garantido, eu não te vendia, eu comprava. Se fosse garantido que tu fosse contemplado, eu não te vendia aqui, não. Eu ia lá, dar o dinheiro, contemplava e ganhava dinheiro em cima disso. Então é risco. Que você tem grande possibilidade, que se você tem um lance para dar e está acima da média do histórico, na próxima você tem possibilidade? Tem, porque a média está lhe mostrando, dados. Mas que é garantia de contemplação, não existe garantia de contemplação. Então prestem atenção, pelo amor de Deus. Tem muitas empresas, principalmente aqui em Pernambuco, que estão vendendo crédito facilitado. Uma coisa, você chega lá, tem um carro, e o cara faz tudo para pegar até teu carro. A primeira parcela lá é 8 mil, porque o cara antecipou a taxa administrativa todinha. Tu pega meu carro no negócio, o cara pega. Aí ele pega teu carro no negócio, te dá a diferença, que é a diferença do teu carro, pega teu carro lá embaixo, dá a diferença. Aí ele mesmo paga aqui o boleto todo cheio. Esse boleto todo que ele paga cheio já vai faltar a comissão dele, aí ele te entrega um boleto pago, mas ele já usou a maracutaia toda. Então preste atenção. Preste atenção para não cair no golpe. Beleza? Vai vir mais vídeo relatando. Se esse vídeo aqui lhe serviu, curte aí, compartilha, comenta, manda para um amigo. Qualquer dúvida, manda aí no comentário que a gente vai trocando ideia. Se eu puder ajudar, estou à disposição.